A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Aqui quem fala é o pastor Vinícius Magalhães. E sem perca de tempo, eu resumi aqui alguns versículos, selecionei alguns versículos que mostram Jesus recebendo adoração, tanto na João Ferreira de Almeida, como na tradução do mundo, como King James. Não importa a Bíblia que você utilize, você vai ler esses versículos e vai chegar nesta conclusão. Tá certo? E você chegando nesta conclusão, você vai destruir muitos argumentos das testemunhas de Jeová. Tá certo? Esses são textos selecionados que certamente quando você citar para as testemunhas de Jeová, ela vai começar a gaguejar, igual todas elas gaguejam quando eu cito. Tá bom? Vamos lá. O Pai sendo adorado e o Filho recebendo a mesma adoração. Esse estudo aqui foi eu que formulei, eu que selecionei esses versículos, tá bom? E clamavam com grande voz, dizendo: Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo o sempre. Ora, então aqui nós já entendemos que se trata de adoração, tá bom? Se trata de adoração. Vamos lá para a JW. Vamos ver como é que está escrito na JW, que é o site oficial das Testemunhas de Jeová. Site oficial das Testemunhas de Jeová, biblioteca, início. Aqui eu sei que tem uma Bíblia por aqui. Aqui, Bíblia Online. Bíblia Online, livro de Apocalipse, tá bom? Capítulo de número, Capítulo de número 7. É isso que está ali no nosso estudo, capítulo de número 7, o versículo é o versículo de número 10 a 12. Olha só o que está escrito aqui na própria tradução do Novo Mundo. E clamavam em alta voz: devemos a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Perceba que eles cantam tanto ao Pai quanto ao Filho, por isso que tem aquele ao Cordeiro, porque eles não querem repetir as palavras desnecessariamente como um pleonasmo, por exemplo. Devemos salvação ao nosso Deus que está sentado no trono, e devemos salvação também ao Cordeiro. Não, ele resume essas palavras, são desnecessárias. É por isso que há uma abreviação dizendo ao Cordeiro. Tá certo? Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e das 4 criaturas viventes, e eles se prostraram com o rosto no chão diante do trono e adoraram a Deus. Aí você vê o versículo 12, dizendo Amém, que significa assim seja. O louvor, a glória, a sabedoria, o agradecimento, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém, que significa assim seja. Então perceba que o nosso estudo está falando que o Pai está sendo adorado pelos anciãos, o Pai está sendo adorado pelos 4 animais viventes, o Pai está sendo adorado pelos anjos, e a fórmula da adoração são exatamente essas palavras. Amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Esta é a fórmula de adoração. Estas palavras foram ditas em forma de adoração para Deus Pai. Então os anjos chegaram diante do trono e pronunciaram essas palavras em ato de adoração. Se é em ato de adoração, vamos ver como é que sucede os outros versículos. E os 4 animais tinham, cada um de per si, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava sentado no trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és Jeová, ou digno és Senhor, de receber glória e honra e poder,
porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então a fórmula da adoração aparece aqui em Apocalipse capítulo 4, versículo 8 ao 11 novamente. Ela aparece os animais dizendo glória, honra, ações de graças, e aqui estão adorando ao Deus Pai. Aí vem os 24 anciãos e começam a adorar novamente, repetindo a fórmula da adoração. Perceba, digno és Senhor, ou digno és Jeová, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então os 24 anciões estão adorando um Deus criador, tá certo? E pronunciando as palavras de adoração. Se são palavras de adoração, memorize isto, não podem ser direcionadas a mais ninguém. Ninguém, tá bom? Vamos chegar nesse assunto lá pra frente. Espera um momentinho, tá? Aqui está dizendo porque tu criaste todas as coisas. Aqui eu abri até um paralelo, tá bom? Deixa eu só explicar isso aqui, que isso aqui é interessante. Olha só, vejamos, tu criaste todas as coisas, ou seja, todas as coisas criadas foram criadas por Deus o Pai, certo? As testemunhas de Jeová adicionaram entre colchetes outras em Colossenses, tentam alegar que Jesus foi a primeira criatura criada por Deus. E o texto em Colossenses, agora sem os colchetes, ficou assim. Eu digo porque estava em colchetes e agora está sem colchete. Essas palavras em colchetes, como diz a Bíblia das Testemunhas de Jeová, ou dizia até então, são palavras inseridas ou interpoladas. Essa palavra outras não está no original. Tá bom? Tanto que, quando você conversa com uma testemunha de Jeová, ela sempre vai citar 1 João, capítulo 5, versículo 7, e há uma testemunha quem testemunha no céu é a palavra, o sangue, e assim por diante, né? E falam que 1 João 5, 7 não está na Bíblia, e tentam colocar na sua mente que a Bíblia foi adulterada, tá certo? Os manuscritos mais antigos realmente não têm 1 João, capítulo 5, versículo 7. Não tem. Outros manuscritos contêm. Os mais antigos não contêm. Porém, em nenhum dos mais antigos e dos menos antigos tem a palavra outras aqui. Você está entendendo? Nenhum dos manuscritos tem. Por isso que a Bíblia da Tradução do Novo Mundo colocou entre colchetes e botou palavras inseridas ou interpoladas. Então ela também não contém. Sempre frise isso. Pegue uma Bíblia de 1986 por aí e você vai ver as palavras em colchetes, tá? E sempre mostre para testemunho de Jeová que aquela palavra também não está no original. Aí diz assim, olha, pois por meio dele foram criadas todas as outras coisas, nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, e quer sejam tronos, quer domínios, quer governos, quer autoridades, todas as outras coisas foram criadas por meio dele e para ele. Também ele já existia antes de todas as outras coisas, e por meio dele todas as outras coisas vieram a existir. Aí vem aqui uma explicação básica. Por que adicionaram outras coisas no texto sagrado? Pelo simples fato do texto destruir a narrativa de que Jesus foi a primeira criatura criada por Deus. Por que destruía essa narrativa? Olha só, tire a palavra outras, tire, porque adicionaram 4 vezes e nenhuma delas tem no original. Leamos o versículo sem a palavra outras. Por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, quer sejam tronos, quer domínios, quer governos, quer autoridades, todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Também ele já existia antes de todas as coisas, e por meio dele todas as coisas vieram a existir. Perceba que Paulo coloca Jesus como criador e não como criatura. E como as testemunhas de Jeová pregam que Jesus é criatura, precisavam colocar no texto uma explicação óbvia. Ora, Jesus não criou todas as coisas porque ele foi a primeira criatura criada por Deus. Então ele criou todas as outras coisas, diminuindo Jesus assim a uma mera criatura. Porque olha como é que ficaria esse versículo sem sentido. Olha, versículo 17. Também ele já existia antes de todas as coisas, né? Se ele existia antes de todas as coisas, e por meio dele todas as coisas vieram a existir, não poderia colocar Jesus no rol de criatura. Então, a palavra outras era obrigatório a tradução do Novo Mundo colocar aqui, ou então remover o versículo da Bíblia. Você está entendendo?
Aí você vem aqui algumas perguntinhas básicas. Pega esse versículo aqui e pergunte para as testemunhas de Jeová, tá bom? Agora, Jesus, na tradução do Novo Mundo, foi criado e depois criou tudo. Né? De acordo com o texto que nós lemos, ele foi criado e depois ele criou todas as outras coisas, na visão das testemunhas de Jeová. Mas vamos lá. Mas esta narrativa colide com ela mesma. Veja só, João, ao escrever sobre o Criador da criação, disse acerca de Jesus: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas vieram a existir por meio dele, e sem ele nem mesmo uma só coisa veio a existir. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 2 e 3. Tá bom? Então, se ele estava no princípio com Deus, ele já existia. Todas as coisas vieram a existir por meio dele. Olha aqui, olha. Todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. O que o João está dizendo é que tudo o que foi criado, tudo o que podemos chamar de criação, foi criado por meio de Jesus. Aí João ele completa dizendo: vieram a existir por meio dele, e sem ele, nem mesmo uma só coisa veio a existir. O que João está dizendo é, sem ele, nem mesmo uma só coisa que é chamado de criação veio a existir. Então isto colide com Colossenses, porque se Jesus é a primeira criatura criada por Deus e todas as coisas foram criadas por meio dele, o que significa é que Jesus teve participação na própria criação. Entendeu? Vinícius, qual a explicação de tudo isso? É muito básica, é muito óbvio. Esqueceram de colocar a palavra outras no Evangelho de João também, porque assim como colocaram em Colossenses de Paulo, eles deveriam ter colocado no Evangelho de João, porque aqui entra um conflito, e toda vez que você mencionar isso para uma testemunha de Jeová, pode ter certeza que vai desconcertar ela, tá certo? Vamos lá. João começa dizendo que todas as coisas, ou seja, tudo que foi criado, tudo que não existia e passou a existir, existe por causa de Jesus. Agora temos uma pergunta para as TJ. Se Jesus criou tudo no relato de João e foi criado, no entender das testemunhas de Jeová, Jesus teve participação na criação dele mesmo? Como explicar ele criar tudo e ser criado? As testemunhas de Jeová dizem: Jeová criou a Jesus, mas João diz: sem ele nem mesmo uma só coisa veio a existir. Não faz sentido, realmente, não faz sentido. Aí vem aqui o nosso breve comentário. A organização esqueceu de colocar entre colchetes outras em 1 João 1,3, assim como colocaram em Colossenses 1, 16 e 17. Isso aqui deixa ele chateado, hein? Deixa ele chateado. Me recordo de uma vez que um levantou na minha sala e começou a gritar comigo, com a minha esposa, na minha sala. A menina que estava com ele, acho que estava aprendendo também a evangelizar, ficou até assustada com ele quando ele começou a gritar na minha sala. A minha esposa perguntou para mim assim: eu nunca vi uma testemunha de Jeová tão nervosa. Aí eu falei: é porque geralmente eles usam uma camuflagem de mansidão, né? Então quando você confronta as ideias deles e eles não têm mais resposta para lhe dar, realmente eles revelam o que eles estão sentindo naquele momento. Mas vamos lá. Vamos ler aqui agora Apocalipse capítulo 5, do versículo 11 ao 14. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber, olha, presta atenção, o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder, para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Meu Deus, coisa maravilhosa isso aqui, né? Então significa que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graça. Aí eu lhe pergunto, não é a mesma adoração prestada ao Pai? Não é a mesma adoração aqui? Louvor,
glória, sabedoria e ações de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus para todo sempre. Não é mesmo uma adoração, porque isso aqui é uma adoração, porque o texto está dizendo aqui, ó, prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo, e a fórmula da adoração. Então significa que as palavras não foram direcionadas apenas para Deus Pai, mas também para o próprio Cristo. Então significa que eles aqui estão cantando um louvor de adoração. É isso? Porque se o Cordeiro é digno de receber glória, eu posso simplesmente lhe fazer uma pergunta. Ei, você já deu glória para Jesus hoje? Pergunte para uma testemunha de Jeová que está próxima a você. Mande mensagem para ela no WhatsApp, mande esse versículo para ela e pergunte para ela, você já deu glória para Jesus hoje? Você está entendendo? Então Jesus está recebendo glória, Jesus está recebendo adoração dos anjos. Meu Deus do céu. E isso eu só estou lendo em Apocalipse. Tá vendo? Eu só estou lendo em Apocalipse. E o mais engraçado de tudo é quando você lê Evangelho de João, o capítulo 4. Quando Jesus diz para a mulher samaritana, vem chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Mas Jesus não disse que os verdadeiros adoradores não adorariam a Ele. Jesus não disse está proibido de adorar o Cristo. Você está entendendo? Tanto que Hebreus capítulo 1, versículo 6, vamos até ler aqui depois, vamos ler depois, vamos continuar nosso raciocínio aqui, depois nós vamos voltar lá. Aqui, ó, leia o texto abaixo e leia o texto e veja que as palavras de adoração ditas ao Pai são as mesmas ditas a Jesus. Olha abaixo. Aí eu selecionei todos os versículos que já lemos e coloquei um embaixo do outro, tá bom? Coloquei um embaixo do outro. Olha só. Adoraram a Deus dizendo, amém, louvor e glória e sabedoria, ação de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Ao que vive para todo sempre, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor Jeová, de receber glória, honra, poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Será que não há nenhuma semelhança nas declarações feitas ao Pai e a Jesus? Pergunta se você já deu glória para Jesus hoje? Pois os anjos estão dando, e realmente os anjos estão dando glória para Jesus hoje. Então converse com uma testemunha de Jeová e pergunte se ela já deu glória para Jesus hoje, tá certo? Pergunte se ela deu glória para Jesus hoje. E se ela tiver falado que não, tu pergunte o porquê. Porque a Bíblia está dizendo que os anjos estão dando glória, tá bom? Eu selecionei aqui também alguns versículos sobre Jesus ser Miguel, porque ele não pode ser Miguel, primeiro porque ele é adorado, e Miguel não pode receber adoração. Aí eu tenho aqui um básicozinho aqui, olha só, um básico. Quem é semelhante a Deus? Porque é o significado do nome Miguel, né? Quem é semelhante a Deus? E selecionei alguns versículos também em Apocalipse, tá bom? Diz assim, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então a cidade santa tem o templo que é o Pai e o Filho, que é Deus e o Cordeiro. Apocalipse 21, 22. E clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Apocalipse 7, e o versículo de número 10. O engraçado é que aqui é salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Antes a salvação era só o Pai. Então quer dizer que a salvação também é por causa do Cordeiro. Vamos lá. E mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Caramba, tá difícil, hein? Apocalipse 22, 1. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Apocalipse 22, 3.
E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21, 23. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Apocalipse capítulo 14, versículo 4. Então, nós temos versículos que mostram Jesus sendo adorado. Leia e aplique-os antes que a tradução Novo Mundo mude novamente e retire eles ou retire o seu real significado. Tá bom? E em relação a Hebreus 1,6, ela dizia que e todos os anjos de Deus o adorem. Porém, a tradução Novo Mundo mudou. E agora a tradução Novo Mundo, ela coloca que todos os anjos de Deus lhe prestem homenagem, tá? Então, todas as palavras que referiam-se a Jesus ou a Cristo como adoração foram mudadas, tá? Mudadas. Então, irmãos, eis aí esse breve estudo. Esse estudo vai estar na descrição, você pode baixar. Você que é testemunho de Jeová, você também pode baixar este texto e envia lá para o teu ancião. Eu fico aguardando a resposta, tá bom? Fique na paz de Jesus. Amém?